Jesus. Sim, Senhor. Sim, tudo que tem, tudo que anseio é o Senhor Jesus. É a sua vida em nós, é a sua presença em nós, é o Deus vivo habitando em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, Tu és lindo, 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 soberano. O Senhor governa sobre tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado por essa entrega que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Obrigado porque temos acesso à presença do Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu tudo. Tudo, 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 por amor, com graça, com favor. Obrigado, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que este tempo de meditação na sua palavra seja um tempo de edificação em nós, de construção em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu sei que você já cumprimentou alguém aí, mas antes de você se assentar, eu quero que você cumprimente alguém, olhe bem nos olhos dessa pessoa e fale: você é um justo de Deus, você é justo. Deus justificou você no sangue do Cordeiro, você é justo. Dê um abraço numa pessoa que está aí ao seu lado, próxima de você. Obrigado. E saiba que você está abraçando a Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Você pode se assentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Abba é Pai. Aleluia, você está na casa do Pai. Eu quero compartilhar um pensamento com você. E o nosso propósito hoje, estamos aqui reunidos como igreja, porque este é um tempo de culto, mas com um propósito específico, com uma direção específica, com um foco. É um culto de curas e milagres. E eu quero ler um texto e quero compartilhar um pensamento de forma bem breve. E nós vamos investir um tempo hoje orando por curas, orando por milagres, orando por uma transformação na minha, na sua vida, porque seguimos e servimos a um Deus vivo e um Deus verdadeiro que se move e age no nosso meio. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o verso de número 10. Isso, 13, 10, isso mesmo. Ora, ensinava, isso mesmo. A palavra de Deus diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado. Obrigado, Arthur. Das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Aleluia. Esse texto, ele para mim é bastante significativo, bastante importante, por alguns motivos. E eu quero compartilhar aqui o pensamento em relação a ele. Primeiro, Jesus pregava a palavra. Jesus estava numa sinagoga ensinando as pessoas. Jesus estava ali compartilhando, evidente, né? Ele não estava lendo o Novo Testamento, que ainda não estava escrito. Mas ele pegava os textos do Antigo Testamento, que na sua totalidade se referem a ele mesmo, Jesus, e ele interpretava esses textos, ele falava a respeito desses textos, ensinava a respeito desses textos para os seus irmãos, para os judeus que estavam ali juntos.
Então, no momento em que Jesus estava pregando a palavra, algo acontecia. Que nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador nas nossas vidas. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela é poderosa para penetrar profundamente, para separar as juntas e as medulas, para separar o espírito e o corpo, se eu não me engano, se eu não errei ali, a alma e o espírito, alguma coisa assim. Eu não li o texto. A palavra de Deus, ela é viva, ela transforma. Pouco depois, algum tempinho depois que eu havia aceitado a Jesus, uns 30 anos atrás, mais ou menos isso mesmo, uns 29, 30 anos atrás, eu peguei um livro que tinha o título ali de Como Estudar a Bíblia Sozinho. E eu descobri algo extraordinário nas primeiras lições daquele livro e praticando as orientações que aquele livro dava. Eu lembro claramente, ele dava uma instrução assim, de você escolher um texto bíblico, ali, uma carta de João, no caso, e a carta de João tem uma quantidade de capítulos, e você tinha que ler um capítulo por dia, por 6 dias, e no 7º dia, ler a carta inteira. E repetir isso algumas vezes. Só que não era só ler, você tinha que ler e registrar alguns pontos que ele sugeria. Encontrar ali uma promessa de Deus para a minha vida, encontrar ali uma orientação de Deus para o meu dia a dia. E eu comecei a fazer isso. Li um capítulo, anotei. Li o outro capítulo, anotei. Li o outro capítulo, anotei. E aí, quando eu li no 7º dia todos os capítulos de novo, eu percebi que eu encontrei coisas diferentes e novas. E aí eu comecei a achar engraçado. Engraçado assim, no modo de dizer, achar interessante. Que todas as vezes que eu leio o mesmo texto, Deus fala algo diferente comigo. E, assim, por uma questão de hábito, talvez até familiar, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de ler, eu constantemente estou lendo alguma coisa. E eu comecei a achar interessante, porque eu já tinha lido muitos livros na minha vida, mesmo jovem. E eu comecei a ver que todas as vezes que eu lia a palavra de Deus, Deus falava de uma maneira diferente comigo. Quando Jesus estava na sinagoga ensinando algo, aquelas pessoas estavam aprendendo algo diferente. Pode ser que eles tenham ouvido aquele texto muitas vezes na vida. E nós sabemos que um judeu, até a sua adolescência, ele precisava saber decor os 5 primeiros livros do que nós chamamos de Bíblia hoje, que para eles é a Torá. Adolescente, eles tinham que saber decor. Eu não sei, talvez eu não tenha nenhum capítulo, talvez o Salmo 23, ou nenhum capítulo da Bíblia assim que eu saiba realmente inteiro. Mas um adolescente judeu, 2000 anos atrás, sabia o Pentateuco inteiro decor. Só que todas as vezes que Jesus abria aquele livro e expunha um pensamento, algo acontecia e transformava o ambiente. Então, quando Jesus, como o texto bíblico diz aqui, verso 10, Lucas 13, 10, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Quando Jesus estava ali ensinando, compartilhando um pensamento, lendo um texto da palavra de Deus, algo estava acontecendo. E que você tenha essa consciência hoje. Quando você lê a palavra de Deus, algo acontece na sua vida. Algo entra em você. Algo transforma a sua vida. Quando você para e dedica um tempo para estudar a palavra de Deus, isso vai mudar você. E vai mudar para pior, para melhor? Não, vai mudar você. Eu costumo falar isso, já falei isso aqui de púlpito algumas vezes, conversando com pessoas, já falei isso várias vezes. Se eu parasse para pensar, hoje é 5, 6, que dia que hoje? 4 de maio, 4 de maio de 2024. Se eu parasse para pensar, o que é que eu tomei, ou o que é que eu almocei, melhor, no dia 4 de maio de 2023, será que eu vou lembrar? Você lembraria? Exatamente 366 dias atrás. 1 ano atrás. Se não foi um dia muito especial, se você não fez uma comemoração, não teve algo extraordinário naquele dia, você não vai lembrar. Não vai lembrar mesmo. Mas aquela refeição que você fez 1 ano atrás alimentou você para você estar aqui hoje. Sustentou você. Para você ir mais um dia adiante. Para você fazer mais algumas coisas. Para você conduzir a sua vida mais um pouco.
Quando você lê a palavra de Deus, quando você se alimenta da palavra, não necessariamente você vai se lembrar exatamente do que você leu, do que você estava ali registrando. Como eu falei, eu anotei isso numa agenda. Eu não lembro exatamente o que eu anotei 30 anos atrás, mas aquilo gerou fé dentro de mim, transformou a minha maneira de pensar a respeito da minha vida, transformou a minha maneira de pensar a respeito das pessoas que estavam ao meu redor. A palavra de Deus nos alimenta, nos dá força, nos dá vida. A palavra de Deus gera vida dentro de nós. Então, quando Jesus está ensinando a palavra, ele estava gerando vida naquelas pessoas. E aí, curiosamente, o verso 11 diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Meu irmão, nós precisamos entender algumas coisas. No mundo em que nós vivemos hoje, existem algumas circunstâncias que nós chamamos de doença e algumas circunstâncias que nós chamamos de enfermidade. A doença é algo que afeta o seu corpo por uma consequência de algo que você fez ou deixou de fazer. Por exemplo, eu estou aqui, tenho uma dor aqui no meu cotovelo, no meu braço aqui, na lateral aqui, né? Se fosse falar o termo técnico, é uma epicondilite lateral. Por que isso aconteceu? Porque 2 meses atrás mais ou menos, fiz muito esforço carregando peso na academia, fiz mesmo. E naquela mesma semana, nós fomos para Curitiba, lá no aniversário da ABA. E no sábado teve um almoço lá. E depois do almoço, nós ficamos ajudando a arrumar aquele ambiente. E eu carreguei, sei lá, acho que umas 300 cadeiras naquele dia. Empilhava, fazia pilhas de 15 cadeiras e levantava no braço e carregava elas por um trajeto dentro do estacionamento. Na segunda-feira, o meu braço estava doendo. Então, é um mal. Adianta eu expulsar um demônio, falar, o demônio da epicondilite, saia daqui. Não é isso. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não fizer uma atividade física, se eu me alimentar mal, se eu dormir pouco, se eu não tomar certos cuidados, o meu corpo ele vai sofrer um desgaste. Ele vai sofrer uma circunstância, vai passar por uma circunstância de problemas. Se eu não tomar alguns cuidados, se eu fizer algo exagerado, como eu falei aqui, carregar peso demais, além daquilo que eu suporto, o corpo tende a sofrer uma lesão. Não adianta eu sair daqui, atravessar a avenida ali sem olhar para baixo e falar, Jesus está protegendo a minha vida, e nem ver se está vindo o carro. E dizer assim, não, se o carro me bater, o carro vai quebrar, mas eu vou ficar inteiro. Não existe isso. Então, o que eu estou dizendo para você é, existem algumas circunstâncias e situações nas nossas vidas, que eu estou nominando aqui de doença, que depende muitas vezes de alguma condição que nós aplicamos a nós mesmos. Então, cuidar da saúde é importante. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, fala que nós somos um templo, somos uma habitação do Espírito Santo. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. O nosso corpo, ele é a nossa habitação. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Preste atenção na sua alimentação. Preste atenção numa atividade física. Faça uma atividade física. Tenha um tempo de descanso, de lazer. Isso é importante. Mas não é a respeito disso que Jesus estava ministrando. Ele disse assim, o texto diz assim, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Existem algumas situações, e aí eu vou denominar aqui enfermidade, que é um mal mesmo, é Satanás querendo destruir a minha e a sua vida. Ele quer interferir em nossas circunstâncias, no nosso dia a dia. Ele quer destruir a nossa alegria, tirar a nossa felicidade. Ele quer destruir a nossa vida, os nossos relacionamentos. Ele quer afastar as pessoas, ele quer que umas fiquem desconfiadas das outras. Ele quer que nós soframos no nosso corpo consequências. E não é justo que você esteja sofrendo uma enfermidade. Por que não é justo? Porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Não existe possibilidade de nós ficarmos enfermos, porque Jesus já nos libertou de qualquer opressão maligna que possa querer colocar uma doença, uma enfermidade na sua vida. Mas você precisa crer nisso. Tudo o que
Deus precisava fazer para que eu e você fôssemos libertos e livres de enfermidades e de problemas espirituais, Ele já fez. Nós precisamos dar um passo de fé e dizer: eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou para me salvar. E ao crer, nós damos espaço, estamos dando acesso para que a manifestação de tudo o que Ele fez se materialize em nossas vidas, se torne real em nós. Então, quando você crê em Jesus Cristo, não há poder das trevas que possa colocar uma enfermidade em você. Não há poder das trevas que possa tirar a alegria que está no seu coração. Ai, mas você não sabe o que aconteceu, eu tenho um problema enorme lá no meu trabalho, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão me acusando de coisas que eu não fiz. Meu irmão, se você sabe o que Jesus fez por você, não existe nenhum linguarudo por aí que vai tirar a sua felicidade. Não existe ninguém por aí que vai falar coisas a seu respeito, que vai ser que vai interferir na forma como você é amado pelo Pai, amado por Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. E Jesus, naquele momento, Ele sabia que não era justo que aquela mulher estivesse opressa, estivesse ali, o texto fala que ela andava encurvada, não sei exatamente qual a posição, qual a condição que ela estava, do ponto de vista físico mesmo, mas não era justo que Satanás oprimisse aquela mulher. E o texto fala isso claramente, ela era possessa por um espírito de enfermidade. E depois, quando os fariseus questionam, o chefe da sinagoga questiona Jesus, ele fala ali no verso 16, e ele abre claramente, ele diz que ela estava opressa, ela estava presa por Satanás por 18 anos. O que nós estamos hoje fazendo aqui, o propósito pelo qual nós nos mobilizamos, saímos da nossa casa, abrimos esse espaço, executamos, criamos, fazemos esse culto, é porque nós cremos que o poder de Deus que atuou lá naquela sinagoga, lá na Judeia, lá no Oriente Médio, 2000 anos atrás, é o mesmo para operar e atuar hoje. E Ele está aqui, Jesus está aqui. E se Ele libertou aquela mulher daquela enfermidade, daquele espírito maligno, Ele vai libertar você de qualquer opressão que Satanás possa estar colocando contra a sua vida. Ele vai transformar o seu físico, as suas emoções, a situação na qual você está. Talvez exista algo que você pense que é impossível de acontecer. Talvez você pense isso. Mas para Deus nada é impossível. Nós precisamos ter essa perspectiva. A palavra de Deus nos diz isso. Então que você possa hoje, com essas duas pequenas colocações que eu estou fazendo aqui. A primeira, a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Pare de rolar a tela no Instagram ali, sem parar. Pare de ficar lá só no Facebook. Pare. Dedique um tempo da sua vida para ler a palavra de Deus diariamente. Diariamente. Não deixe de ler a palavra de Deus. Se alimente dela. Coma ela, consuma ela. Receba ela no seu coração. De forma aberta. Creia no que a palavra de Deus diz. E o texto que eu li aqui, ele mostra para nós algo extraordinário. Jesus pode libertar você, independente do tempo pelo qual você pode estar aí preso por algo que Satanás tenta colocar na sua vida. A palavra de Deus diz isso, creia nela. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. Uma mulher possessa, liberta por Ele 2000 anos atrás, seria liberta hoje. Pode vir a ser liberta daqui 50 anos, não importa. Para Jesus o tempo é indiferente. Então creia na palavra. Se Ele libertou, Ele pode continuar libertando. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como eu acabei de falar. Então se Ele é o mesmo, Ele vai manifestar o poder dEle hoje aqui. E a limitação para a manifestação do poder dEle não é dEle. Eu acho engraçado, às vezes, algumas igrejas, alguns pastores, alguns preletores, assim, falam, vamos orar para Deus se manifestar. Não, meu irmão. Deus, Ele já se manifestou em Cristo Jesus. Ele já está aqui. A diferença está em nós, não está nele. Tudo o que Deus precisava fazer para que nós acessássemos o amor do Pai, Ele fez em Cristo Jesus.
O que nós precisamos fazer é mudar a nossa mentalidade. E olhar para Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor me deu tudo em Cristo. E ao me dar tudo em Cristo, eu recebo o que Cristo fez por mim. E ao receber, você dá o primeiro passo para transformar algo em sua vida. Nós precisamos crer na palavra, receber a palavra de Deus nos nossos corações, e isso vai nos transformar. Esse foi o primeiro ponto aqui, palavra de Deus. O segundo ponto é: Jesus está aqui para libertar você. Eu falei que nós precisamos cuidar do corpo, tem algumas coisas que realmente nós precisamos fazer. Mas, se existe uma opressão maligna, se existe algo que agride ou que está atacando você, que está tirando a sua paz, saiba que Jesus está aqui hoje para libertar você disso. Não existe absolutamente nada que possa impedir a presença e o poder de Deus se manifestar na sua vida, a não ser que você não queira. Só existe uma forma de Jesus não se manifestar na sua vida. É você dizer para Ele: olha, eu não quero. Eu estou bem como eu estou bem feliz aqui onde eu estou, eu não quero a sua manifestação na minha vida. Ele vai respeitar você. Ele vai respeitar o seu desejo. Mas se você abrir o seu coração e disser a Ele: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida, eu abro a minha vida para o Senhor. Ele vai se manifestar e Ele vai transformar as situações e as circunstâncias. Você vai experimentar algo extraordinário. Algo extraordinário. Seguindo aqui o texto, Jesus, Ele viu essa mulher, verso de número 12, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, você está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Muitos textos, um dia eu ainda vou fazer isso, pegar vários textos bíblicos em que mostra que Jesus viu alguém. É impressionante. Comece a ler a Bíblia procurando isso. Claro que os evangelhos, né? São os 4 evangelhos. Em muitos textos diz assim: vendo Jesus, viu Jesus, Jesus vendo a pessoa, Jesus, Ele percebe o que está acontecendo ao redor dele. Então não pense que Deus não vê você. E eu falo sempre isso porque eu sei que muitas pessoas atribuem: estou com tanto problema, com tanta dificuldade, Deus nem está vendo a minha vida. Dá a impressão que Ele me esqueceu. Meu irmão, jogue isso fora. Jesus, Ele vê você. E Ele não só viu a mulher, assim como Ele chamou ela. O texto diz exatamente isso. Verso 12 diz: vendo a Jesus, chamou-a. Ele chamou ela e Ele se dirigiu a ela. Ele disse a ela: você está livre da sua enfermidade. E Ele impôs as mãos sobre ela. E ao impor as mãos, ela foi completamente livre. Meu irmão, saiba que Jesus vê você. Não importa onde você esteja. Você pode tentar se esconder dele aonde você for. Pode ficar sozinho no seu quarto, apagar a luz, fechar a cortina, ficar quietinho ali. Ele sabe que você está lá. Você pode ir para uma cidade enorme, cheia de pessoas, uma grande metrópole com milhões de pessoas morando lá. Ele sabe que você está lá. Você pode estar num lugar cheio, num lugar vazio. Ele sabe onde você está. Salmo 139 diz que nós não temos nenhum lugar para nos escondermos de Deus. Ele sabe aonde você está. Ele vê você. Então, se existe algo que está afetando a sua vida, se existe algo que está agredindo a sua vida, se existe algum espírito maligno que está atacando você, se existe algum pensamento, algo que aconteceu talvez lá no seu passado, que prende você, você hoje vai ser livre disso. Não porque eu estou falando, não porque essa igreja tem algum poder mágico, não por isso, mas porque Jesus Cristo está aqui e Ele é vivo, poderoso para transformar a sua vida, transformar o que acontece com você. Basta que você abra o seu coração e você aceite que essa transformação vai acontecer em você. Creia nele, porque Ele é poderoso para executar isso. Assim como 2000 anos atrás, ao expor a palavra, Ele libertou aquela mulher, Ele vai libertar você hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo sempre. Amém? Vamos ficar em pé. Quero chamar os irmãos do louvor aqui.
Enquanto os irmãos do louvor sobem, estenda as suas mãos aqui à frente, por gentileza. Quero orar aqui pelos pedidos, por esses propósitos que foram colocados aqui. Pai, nós queremos declarar que cada propósito colocado aqui, cada pedido, cada situação relatada aqui, cada nome de pessoas que precisam alcançar salvação, que estão listados nesses papéis, eu declaro a manifestação do poder de Deus sobre esses propósitos. Em nome do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui que precisa ser liberto, eu declaro a libertação agora em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que precisa alcançar salvação, eu declaro que o Espírito Santo irá manifestar o poder de Deus e trazer entendimento da obra de Cristo Jesus. E essa pessoa vai aceitar aquilo que Jesus Cristo fez. Em nome de Jesus, que todas as escamas dos olhos, todo sofisma na mente caia por terra agora. E eu declaro às pessoas que estão listadas aqui livres e libertas para encontrarem a Jesus Cristo. Pai, cada plano, cada projeto, cada desejo colocado nesses papéis, nós declaramos a manifestação do seu poder e a realização desses sonhos e desses desejos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que cada propósito que está colocado aqui, ele vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero agora, antes de nós finalizarmos esse tempo aqui, eu gostaria de convidar você que veio para o culto hoje, que veio para esse tempo aqui, e que tem algo que você precisa que Deus manifeste o poder dele. Talvez na sua saúde, talvez nos seus relacionamentos, talvez no seu trabalho, talvez nas suas finanças. Eu não sei qual área você precisa de uma manifestação do poder de Deus. E se você precisa, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para estar aqui. Nós vamos investir um tempo de louvor, mas nós vamos orar para que Deus manifeste o poder dele. E ele vai transformar as situações. Eu não sei, como eu falei, eu não sei o que trouxe você aqui hoje, mas nós vamos orar e nós vamos ver o poder e a manifestação de Deus sobre este lugar. Nós já temos visto sinais acontecendo. Nós já temos visto sinais acontecendo aqui, localmente, dentro dos nossos cultos. No domingo passado, nós tivemos o Felipe Mota lá de Curitiba ministrando, e ele orou por cura no final do culto, no final do momento de celebração. E eu tive um problema na minha casa com um encanamento essa semana, e um irmão que é aqui da igreja, que é pedreiro, foi lá em casa para arrumar. E ele falou para mim, Ivo, eu fui curado domingo. Eu estava com um problema no meu olho há 2 semanas. O olho com um problema, uma dificuldade. E no momento em que nós oramos, aqui, ele falou, sumiu, desapareceu aquele problema. Aquilo desapareceu. Ele falou, estou há 3 dias, ele foi lá na quarta-feira, estou há 3 dias com o olho bom. Fazia 2 semanas que o olho dele estava ruim. Então, saiba que Deus tem manifestado o poder dele aqui. Não por nós, não pelo que nós somos, fazemos ou coisas parecidas, mas porque Ele é poderoso, porque Ele é vivo e verdadeiro, porque Ele tem poder para manifestar a presença dEle aqui. Amém? Vamos louvar ao Senhor, e enquanto nós louvamos e adoramos ao Senhor, quero chamar os pastores que estão aqui para orarem pelas pessoas. Pegue o óleo ali, unja as pessoas, ore com liberdade. Eu declaro que o Espírito Santo está aqui para manifestar o amor de Deus, e com liberdade nós vamos ver a graça e a manifestação de Deus acontecendo aqui em nome do Senhor Jesus. Enquanto os amados oram, vamos louvar e adorar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, por esse tempo na tua presença. Pai, tão simples, mas tão poderoso, Pai. Tão simples, mas com a tua presença, Pai, nos traz uma transformação tão grande, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, te louvamos, te adoramos. O Senhor é poderoso e nós te exaltamos, Pai. Muito, muito, muito obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Lembre-se, amanhã, 18 horas, nós temos um culto de ceia. Se eu pudesse, eu te convocaria, ordenaria você estar aqui conosco. Não posso, não faço isso, mas eu te convido com muita alegria. Venha estar conosco amanhã, teremos um tempo especial, teremos um tempo de celebração, de adoração, de exaltação ao Senhor. Amém? Vamos celebrar e adorar a Jesus, Ele é lindo, Ele é digno de toda adoração.